Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre algumas perguntas que eu vou, responder. Só que hoje, para nós sairmos um pouquinho da mesmice, eu vou responder algumas perguntas que me foram enviadas lá no meu Instagram, que quem ainda não sabe, nós temos lá a caixinha de dúvidas. E aí eu peguei perguntas de funcionários para responder para você, empregador, para que você possa ver como fazer a gestão do risco das perguntas que me foram enviadas e também para que você possa agir ali da melhor forma, e saiba lidar com essas situações que foram passadas através das perguntas. Então vamos lá? Para você que é novo no canal e ainda não me conhece, eu sou Michele Coelho, advogada trabalhista, especializada em consultoria, mentoria, compliance, tudo do protetivo trabalhista. E se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te indico que se inscreva, ative as notificações para você evitar problema trabalhista. E já deixa aqui também seu curtir, porque devem ter outros empregadores precisando do mesmo conteúdo. E para receber, eles precisam da sua contribuição. A primeira pergunta que foi enviada: cuidar de 2 crianças, sendo que foi contratada somente para uma. Isso é dupla função? O que acontece? Essa pergunta aqui foi enviada por uma babá, uma empregada doméstica, em que ela foi contratada quando a pessoa tinha apenas uma criança, e pelo que eu estou entendendo da pergunta, agora são 2 que ela está tomando conta. Nesse caso, você, empregador doméstico, precisa entender o quê? Primeiro de tudo, para você não falar em risco de dupla função ou acúmulo de função, que é o que ela está falando aqui, você precisa, no ato da contratação, ser transparente com a sua babá. Então, o que é ser transparente? É você virar, eu tenho uma criança, eu tenho 2 crianças, eu tenho 3 crianças, tem que falar o que ela vai fazer. Você vai cuidar de 2 crianças, você vai lavar roupa, vai passar roupa e você vai ganhar tanto. Então, é preciso, desde o início, ser transparente. E caso você tenha contratado essa babá para cuidar de uma criança, acabou que aí tem mais uma criança na família e ela vai ter que cuidar, tem que também reavaliar o contrato e conversar. Uma coisa é assim, é você se comunicar bem, conversar bem com seu colaborador doméstico, e outra é você ir passando as funções e não conversar. Porque aqui ocorre sim o risco não só do acúmulo de função, como ter aí um adicional. Porque também o que acontece? Tem convenção coletiva de trabalho em algumas regiões, como por exemplo a região de São Paulo, que coloca o piso do salário da babá por criança. Então, por uma criança, por exemplo, é R$ 1.200. Para 2 crianças é R$ 1.500. Para 3 é R$ 1.600, R$ 1.700. Então, assim, tem que estar alerta para não acabar correndo risco. Ou então acabar fazendo da melhor forma aí a gestão deste risco, não contribuindo aí para a dupla função, para o acúmulo de função ou pelo pagamento a menos, tendo um exercício a mais ali da babá. E isso vai desde um processo seletivo bem feito, sendo transparente com as funções, até alguma intercorrência ali no meio do contrato e você se comunicar da melhor forma possível com a sua babá, com o seu funcionário doméstico. Então vamos para a segunda pergunta. Se der baixa na carteira digital pelo site, precisa dar baixa também na carteira física? Não, não precisa. Eu entendo que você dando já a baixa na carteira digital, se aquele colaborador, aquele funcionário tem a carteira digital, provavelmente ele vai parar de usar a carteira física. Então, dando baixa e garantindo que as informações estão chegando para a carteira digital, que hoje em dia nós temos acesso até mesmo por aplicativos, garantindo que essa informação está chegando na carteira digital, nós não temos que colocar informações na carteira física. Vamos para a terceira pergunta. Se a empresa não cumpre com a estabilidade dos acordos e demite sem justa causa, o que fazer? Aqui nesse caso, nós temos aqueles acordos, pelo que eu entendi da pergunta, de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada e salário. E aqui quando a empresa, ela suspende ou reduz o contrato de um colaborador. Então, se você fez isso na sua empresa, suspendeu ou reduziu o contrato de um colaborador, e aí acabou que você não cumpriu ali com aquela estabilidade, porque se você suspendeu ou reduziu por 60 dias, tem uma garantia de emprego do seu colaborador de 60 dias.
E se você acabar não cumprindo com isso, é algo de muita atenção, porque você vai ter que indenizar pelo período o que o seu colaborador teria de receber pela garantia de emprego, da garantia de emprego, da redução e da suspensão do contrato. Então, próxima pergunta. Doutora, meu patrão entrou com redução de 70% e disse que não vai pagar os 30%. O que acontece aqui nesse caso? Tem a possibilidade, com a lei agora, né, e até a prorrogação dos prazos, que a suspensão do contrato de trabalho seja realizada em até 120 dias. Eu acredito, pelo que eu estou entendendo aqui, que foi uma falta de planejamento. Porque se tem a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, até porque, olha como parece uma falta de planejamento, porque se você vai fazer, até mesclar fazer um primeiro período de suspensão e um segundo período de redução, você também não pode passar dos 120 dias. Então, se você tomar atitude de redução ou de suspensão, você não pode passar do prazo de 120 dias. Então, não tem como você não ter prazo aqui para suspender ainda o contrato de trabalho. Então, assim, por que fazer a redução de 70% se pode fazer a suspensão do contrato de trabalho? Eu acredito que aqui, como empregadora, a melhor medida era ter suspendido o contrato de trabalho desse funcionário. Próxima pergunta. Na minha empresa, suspenderam o VR e VA para quem recebe mais de 2 salários. Isso pode? O que acontece aqui nessa pergunta? Pode ser que essa suspensão do VR e do VA seja por conta de algum acordo coletivo ou esteja na convenção coletiva por conta desse momento de calamidade pública, de pandemia. Só que caso esteja lá, né? Ou seja também por um motivo de suspensão do contrato de trabalho, mas que mesmo assim deveria estar pagando. Então, assim, caso esteja lá, faltou a comunicação, né? Deveria ter falado aqui com o funcionário o porquê dessa suspensão, né? Se for um motivo de necessidade, aí por conta da pandemia ou por conta do estado de calamidade pública, o que aconteceu? A transparência dentro do ambiente de trabalho, ela é muito importante. Por quê? Porque leva os seus funcionários a acreditarem no que você está dizendo, você vai expor aquela situação e eles vão confiar em você, empregador. Então, o que acontece? Muitas vezes você vê que até mesmo por essas perguntas que eu trouxe hoje nesse vídeo, que o que falta realmente é a conversa, boa conversa e a comunicação entre você e seus funcionários. Então, o que é a melhor coisa? É fazer a boa administração, procurar a excelência nos seus funcionários e mesmo assim buscar estar se comunicando com eles, contando o que está acontecendo, entendeu? Caso não tenha condição ali de fazer um ajuste no contrato, como no caso da babá, que era uma criança e agora são 2, conversa com ela, olha, eu não consigo aumentar agora o salário, mas depois eu vou aumentar. Então, é possível ver, eu quis trazer essas perguntas hoje nesse vídeo de pergunta e resposta, para mostrar que basicamente o que é o pecado, o que peca dentro da área trabalhista, empresarial, quando nós falamos de empresa, muitas vezes é a comunicação. E às vezes até mesmo, lembrando aqui da nossa pergunta da babá, até mesmo dentro do lar, você vê que já faltou uma comunicação entre empregador e empregado. Espero que vocês possam ver aqui essas perguntas, façam a gestão desse risco dentro da sua empresa, tenham um índice de tomada de decisão, ver se aquela decisão de suspender um VR, um VA sem ter algum acordo com o sindicato é a mais adequada, avalia o risco, mas desde que você saiba o risco. Então, eu quis trazer para você esses riscos, para que vocês possam aí se organizar da melhor forma possível dentro da empresa de vocês e possam fazer a gestão da melhor forma possível. Nos vemos no próximo vídeo.